Senhor, que neste dia o nosso coração acolha a Tua proposta, a Tua palavra, que a Tua palavra restaure as nossas forças e abra os nossos horizontes. Amém. O Evangelho que iremos rezar hoje, o Evangelho da Compaixão, o Evangelho que fala de um Jesus que se compadece. Marcos capítulo 6, 34, 44. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Já estava ficando tarde, quando os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os, para que possam ir aos sítios e povoados vizinhos e comprar algo para comer." Mas ele respondeu: "Vós mesmos dá-lhes de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar de comer a toda essa gente?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes?" Ide ver. Eles foram ver e disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na relva verde e em grupos para a refeição. Todos se sentaram e em grupos de 100 e de 50. Em seguida, Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando-os aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu também entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram saciados e ainda encheram 12 cestos de pedaços dos pães e dos peixes. Os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não temos dúvida de que o Senhor, em sua bondade, em sua generosidade, Ele é capaz e seria capaz de multiplicar pães e peixes. Para Ele isso não era nada, em sua bondade. Porém, há um mistério aqui muito grande, que é justamente a capacidade que nós temos, primeiro, de nos preocuparmos com o outro. Às vezes o critério é financeiro para a caridade. Vamos gastar 200 denários para alimentar este povo? E Jesus faz os discípulos perceberem que seria possível multiplicar aquilo, o pouco que eles tinham. E Jesus multiplicou o pouco que eles tinham, que já estava ali perto, à mão. Sem gastar R$1, nada, sem gastar dinheiro, Jesus multiplica os pães e os peixes. Mostra àqueles homens que era possível, quando a gente compartilha o pouco que a gente tem, alimentar a muitos. Porém, tem um elemento aí muito interessante, que é importante que percebamos. Independente da quantidade que Jesus tenha multiplicado aqueles 5 pães e 2 peixes, se não houver um sistema justo para partilha, certamente muitas pessoas iriam sair dali ainda com fome. Basta a gente olhar para a nossa sociedade. Nunca tivemos tantos recursos e condições de compartilhar de um modo justo. Porém, também sabemos que há milhões de pessoas que morrem de fome e que todos os dias pessoas morrem de fome, de sede, que não têm o que comer e o que beber, enquanto outros esbanjam
comida e bebida, não estou falando de outras coisas. Estou falando do básico. Então aqui estamos diante de 2 milagres. O primeiro milagre é o Jesus, que multiplica os pães e os peixes. O segundo milagre é Jesus, que compartilha, que divide entre eles de modo igual ou de acordo com as suas necessidades. Se Jesus acumulasse, se Jesus guardasse, escondesse ou compartilhasse com seus amigos mais próximos, iria faltar pão e peixe para outros. Por isso Jesus, a sua compaixão, revela a cada um de nós que é preciso sim a compaixão, que é preciso sim ter o alimento, mas é preciso também saber compartilhar, respeitar o outro, reconhecer o outro como igual e fazer com que chegue até ele a comida, o alimento, o bem. Jesus dividiu em grupinhos de 100 e 50, para que ali fosse compartilhado o alimento. Se fossem 300, 400 todos juntos numa confusão, certamente seria mais difícil. Peçamos ao Senhor a graça primeiro de sabermos perceber com sabedoria as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Se os nossos olhos não percebem as necessidades, nós até achamos que ninguém sofre e passa fome. Peçamos também ao Senhor a graça de sabermos como compartilhar, de acordo com a necessidade de cada um, aquilo que temos e somos. E que ninguém saia de perto de nós com as mãos abanando, mas que a nossa vida e o nosso coração, os nossos bens, sempre nos ajudem os outros a serem felizes também. Senhor, dai-nos a graça de compreender cada vez mais a força da Tua palavra, a força dos Teus gestos, o modo como Tu amastes, salvastes, libertastes, curastes, matastes a fome de tantas pessoas. Compartilhando, abençoando, multiplicando, sentindo compaixão. Obrigado, Senhor, pelo Teu testemunho. Obrigado, Senhor, por este gesto. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ensinas que o pouco contigo é muito e ainda sobra. E ainda sobra pão e peixe para alimentar aqueles que não estavam presentes. Obrigado, Senhor. Ajudai-nos, Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus nos dê sabedoria para praticar, viver e amar como Jesus. Amém. Salomão, quando era jovem, viu o povo, uma herança que seu pai Davi deixou. Sabendo que não tinha experiência, implorou e humildemente disse a Deus: Deus me dê sabedoria para governar. Deus me dê sabedoria para comandar. Deus me dê sabedoria para julgar. Deus me dê sabedoria para guiar. Deus me dê sabedoria. Nesse mundo tão disperso, tão difícil, é preciso encontrar o equilíbrio para que a vida continue a comungar força e beleza. Humildemente eu peço a Deus: Deus me dê sabedoria para criar. Deus me dê sabedoria para cuidar. Deus me dê sabedoria para melhorar. Deus me dê sabedoria para salvar.
sabedoria. Da raiva, muita pena, muito medo. Pouca estima, poucos sonhos e desejos. Equilíbrio é poder iluminar os sentimentos no farol da luz maior. Deus me dê sabedoria Para enxergar, Deus me dê sabedoria para aceitar, Deus me dê sabedoria para brilhar, Deus me dê sabedoria irradiar. Deus me dê sabedoria. Tudo corre, corre o tempo contra o tempo. Pouco a pouco vai minguando o sentimento. De repente o milagre de um instante me visita. E nessa hora eu peço a Deus. Deus me dê sabedoria Para Deus me dê sabedoria pra despertar, Deus me dê sabedoria pra contemplar, Deus me dê sabedoria saborear, sabor saber Deus me dê sabedoria sabor saber Deus me dê sabedoria.